pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tudo ótimo, graças a Jah. Muito obrigado aí pela audiência do último vídeo, feedback, tá sendo muito bom. E vamos logo continuar o nosso conteúdo, que é para isso que a gente está aqui, né não? Vamos embora. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a palavra amém, falamos um pouco sobre o hebraico, né, o valor numérico, um pouco sobre o mundo da emanação, o mundo da criação, né? E o Bereshit, né? Sobre o começo de tudo. E nesse episódio aqui a gente vai falar um pouco sobre o tetragrama, que é o nome de Deus de 4 letras. Vamos falar um pouco sobre Abraham, Sara, Sarai, Isaac. Sobre a questão da doação, a gente tem que sempre ir batendo um pouco nessa base para a gente poder ir construindo em cima dessa base, tá bom? Eu queria recomendar para vocês a explicação do Zohar, do Rav Ashlag, que é também conhecido como Baal HaSulam. Essa explicação do Zohar nesse livro é um livro, eu tenho ele em PDF se vocês quiserem, só entrar em contato que eu mando. Mas nesse livro ele traz essa chave da questão da doação, e o Baal HaSulam está sempre falando sobre essa questão, e depois que a gente pega essa chave, a gente começa a encaixar ela em qualquer religião ou qualquer sistema espiritual, aí a gente começa a ver que realmente assim, a teoria é fácil, mas a prática que é o mais difícil, né? Então, recomendamos muito aqui Baal HaSulam. Então, pessoal, a gente falou um pouco sobre o nome de Deus no último episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tetragrama, ou tetragramaton, que é o nome de Deus de 4 letras. Esse nome de Deus é formado pelas letras Yod, Rei, Vav, Rei. Ok? Mas vamos retomar um pouco sobre a questão lá da doação, que a gente sempre fala. Por quê? Segundo esse entendimento, que o Rav Ashlag também, que ele que traz, na verdade, né, mas ele bate muito sobre isso e mostra que era isso que estava por trás de muitos ensinamentos da Kabbalah. Inclusive, Kibbal, de Kabbalah, significa recebimento. Quando Deus era puro dar, e ele é tudo, esse universo não tinha sido criado, né, porque ele é pura expansão, e ele não tem como receber nada, ele só tem como doar, ele é pura doação. Então, ele sendo tudo, acabava que não tinha como experienciar nada, né? Eu sou um copo d'água e eu mesmo acaba que eu não consigo nem experienciar, nem sinto sede, mas também nem sinto saciado, fica aquela coisa equilibrada, né? Enquanto ele é puro dar, ele é pura expansão. E em algum momento ele decide receber, ele quer experienciar essa recepção, e na hora que ele quer receber, se cria todo esse universo. E nós, como imagem e semelhança, como resultado dessa causa primordial, nós também somos criados a essa imagem e semelhança, e também temos essa vontade de receber. Sendo que a nossa vontade de receber é egoística ainda, então é receber egoisticamente, receber para si mesmo. Na Kabbalah, quando a gente quer falar sobre essa vontade pura de doar, a gente utiliza a letra Yud, que é a letra J, que tem o valor numérico 10. A gente utiliza o número 10 para representar essa unidade, que também é o 1, né? Mas o 10 depois a gente vai ver no episódio sobre a árvore da vida, que tem a ver com as 10 sefirot da árvore da vida, as 10 esferas. E tem a ver com esse caminho completo, ou seja, é um ciclo já completo. Ou seja, representa essa fase em que Deus já está com tudo resolvido. Claro que a gente está falando metaforicamente, em que não precisa criar nada, não precisa de uma criação. Mas quando ele quer receber, quando ele quer sentir isso, ele mesmo se divide. E o símbolo desse recebimento é a letra Rei, que vale 5, é a 5ª letra do alfabeto hebraico. Ela tem semelhança com o nosso H ou com a nossa letra E, porque é a 5ª letra, mas não é tão semelhante, né? Porque o hebraico ele não tem vogais propriamente dita, né? Ele é feito somente de consoantes. Depois a gente também vai entender porque no hebraico moderno se usam pontos, né, para fazer as vogais, até porque a pronúncia antiga já se perdeu. Yod, Rei, Vav, Rei. A letra Yud vale 10, a letra Rei vale 5, a letra Vav vale 6 e a letra Rei vale 5 também, repetida, né? As 3 letras que formam é Yod, Rei, Vav e a letra Rei repetida no final. Então, o nome de Deus de uma letra que simboliza essa expansão infinita é Yud. Quando essa mente infinita ela quer receber, a gente simboliza com a letra Rei. Então Yod Rei forma o nome de 2 letras, que se pronuncia Jah.
que é o Já dos rastas. Esse Já é formado apenas pelas letras Yod e Rei, que simboliza a primeira união divina, ou seja, vamos personalizar como um casal, o primeiro casal divino, representado pela primeira expansão, pelo primeiro masculino como Yud, e a primeira recepção, aquele primeiro útero, sendo o rei. Depois que esse primeiro masculino e esse primeiro feminino eles se juntam, então aí a gente tem o filho. O filho é representado pelo Vav, que é a sexta letra. Tem a ver com o nosso F, ou nosso V, ou U. Então a letra Vav vale 6. Então Ihu ou Yehu é o nome de Deus de 3 letras. E, por último, existe a filha, que também é chamada de a noiva, que é o rei repetido no final. Então, Yod, Rei, Vav, Rei. Esse rei também conhecido como a noiva, Nukvah, ou como a filha. E aí, quando o filho casa com a filha, o filho acaba se tornando o novo pai e a filha a nova mãe, e eles vão se reproduzindo assim por diante. Quando o primeiro masculino e o primeiro feminino se encontram, ela também representa Saturno. Isso depois a gente vai ver na árvore da vida, que é Cronos. Ou seja, esse primeiro masculino ele representa Maslot, ou seja, o zodíaco, os 12 signos do zodíaco. E ele, como sabedoria, ela como entendimento, ele recebe que é o primeiro triângulo. E aí, depois ela pare Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Terra. Sendo que essas primeiras 2 esferas aqui de cima, elas são o Yod. Essa esfera aqui, que é Binah, que é o primeiro recebimento, ela é o rei. As 6 esferas aqui de baixo, elas são o Vav. E a última esfera lá embaixo é o segundo rei. Então agora vamos mudar um pouco de assunto, mas que vocês vão ver que tem também muita coisa relacionada, tá bom? A gente estava falando sobre o Bereshit, o Gênesis, né, no primeiro episódio. E aí, agora a gente vai continuar um pouco a falar e vamos falar um pouco sobre os nomes de Abraham e Sara, ou Sarai. Quando Deus vira para Abraão e fala, quando ele tinha 90 e poucos anos, que ele ia ter um filho, né, ele até conta isso para Sara e aí ela ri. Né, e aí esse riso dela, o som do riso dela, que foi tipo um Yitzhak, virou um nome, né, Yitzhak. E ela riu, né, é o riso dela, na verdade. O nome Isaac é tipo uma onomatopeia. Porque ela riu, tipo, de Deus falando que ela poderia ter um filho com 90 e poucos anos, né? Mas o que Deus falou para Abraão? Falou assim, você pega, vai fazer a circuncisão, né, em você, vai fazer no teu filho Ismael, que era o filho que ele teve com a escrava, né, porque achava-se que a mulher dele não poderia ter filho, aí ele já tinha um filho com a escrava, e toda a sua descendência vai fazer a circuncisão. E, além disso, o nome dela era Sarai, era Shin, Resh e Yud. Então, o nome dela tinha Yud no final. Esse Yud é o símbolo de Deus, o que? Invisível. Ou seja, é o símbolo de Deus que não se manifesta aqui no físico. Né? Ele é um Deus que já está com tudo pronto. Ou seja, não tem como ter um filho, até porque não precisa materializar mais nada. Né? E aí ele falou para Abraão, você pega esse Yud, que tem no nome dela, e o nome dele era Abrão, né? Era Aleph, Beit, Resh, Mem. A-B-R-M, Abram. E aí falou assim, pega esse Yud e divide em 2 reis. Um rei você pega e coloca no nome de Sara, que ao invés de ser Sarai vai ser Sará. E o outro rei você pega e coloca no seu nome, Abraham. Não vai mais se chamar Abrão, e sim Abraham. Ou seja, isso é um símbolo de que Deus no início era puro dar. Quando ele quis receber, quando ele quis experienciar, ele se dividiu, né? E dessas 2 metades se criou essa dualidade que representa essa terra aqui, que representa a experiência, né? Porque você só consegue experienciar sendo outro, né? Não sendo tudo. É muito simbólico esse entendimento e poucas pessoas falam sobre isso, né? Então achei legal trazer esse entendimento aqui pra gente, conversar. E aí quando eles fazem isso, Sara fica grávida e o nome do filho eles colocam de Yitzhak, em homenagem ao riso que ela teve quando
Abraão falou da profecia, né? Aí, quando nasce o filho, Deus, parece que Isaac já tinha 30 e poucos anos, Deus fala, agora pega esse menino e sobe o monte, né? Leva lá o cutelo, mas não falou para levar animal nenhum. E aí quando chegou lá em cima, Deus falou, agora pega o menino e sacrifica em homenagem a mim. Ou seja, Abraão ia matar esse menino, né? Ia doar, como Deus tinha pedido, porque mesmo sendo a coisa mais importante para Abraão estava nesse nível da doação. Aí já é um entendimento nosso, tá bom? Isaac, no nosso entendimento, ainda não estava pronto para doar a própria vida. Aí alguns falam, porque ele se deixou amarrar e tal, tudo bem, mas o símbolo de que, quando Deus fala, olha para o lado e tinha um carneiro, mostra que, de alguma forma, Isaac ainda não estava pronto. E por que a gente fala essa questão, né, do mineral, vegetal, animal, humano? Porque, de acordo lá com o nome de Deus de 4 letras, o Tetragrammaton, esse Yod, Rei, Vav, Rei, também existem 4 mundos e 4 níveis da alma. E esse 4, na verdade, sempre ele vai ter um secreto. Então, na verdade, sempre vai ser 5. Quando a gente tem o número 4, a gente tem o 5. Porque também no hebraico sempre a gente vai ter essa história do mais um. Algo que a gente vai sempre somando, mais um, a gente vai sempre aumentando esse entendimento. Tá? Isso aí a gente vai ver depois com relação ao alfabeto, né, as letras e a matemática da gemátria, né, que está por trás das letras. Vamos falar sobre os 4 mundos, tá? Os 4 mundos que a Kabbalah fala que existem, o primeiro mundo mais sutil seria Olam Ha'atzilut, o mundo, Olam, né, da emanação, tá? É um mundo que ele não tem princípio. O princípio dele é eterno, né? Ele é eterno. Só que acima dele também existem mundos, vamos dizer, negativos, que a gente vai falar, que é Ein, Ein Sof e Ein Sof Aur. Tá? Mas primeiro vamos pegar esses 4, depois a gente expande no próximo para o 5. Né? Então depois do mundo da emanação, tem o mundo da criação, que é Olam Ha-Briah, ou Beriah. Que aí, por isso que a gente falou no episódio passado, Bereshit. Se começa com B, o primeiro capítulo do Gênesis, né? É porque, em hebraico, é porque não fala do mundo Atzilut, fala do mundo Briah. E isso é muito significativo, tá? Terceiro mundo, Olam HaYetzirah, o mundo da formação. Ou seja, primeiro é uma ideia que ela é emanada, né? Ou seja, aquela pura doação. Depois essa pura doação se transforma em criatividade, ou seja, ela se multiplica ad infinito de acordo com a experiência, mas isso já dentro de alguma dualidade. Depois a gente entra no mundo da formação, ou seja, dessa criatividade a gente dá meios para aquilo se formar, né, elementos para aquilo se formar. E depois desse mundo da formação, o mundo da ação, que é esse mundo aqui que a gente conhece. Né? Então isso aí também tem muito a ver, às vezes, com o mundo das ideias de Platão, e aí o pessoal da antiguidade sempre foi bebendo e trocando, né, conhecimento. Mas vamos nos ater aqui primeiro a Kabbalah, depois a gente vai relacionando com outros entendimentos. Então, paralelo a esses 4 mundos, também tem os 4 níveis da alma, né, que seria, de acordo com o mundo da ação, a gente tem o Nefesh. Nefesh seria a alma mais carnal que a gente teria, ou seja, ela teria a ver com o corpo, com o duplo etérico, né? Coisas assim. Depois do Nefesh, a gente vai ter Ruach. Ruach, que também era o nome da minha banda, a banda Ruach. Salve galera do Ruach. O Ruach, ele já é um sopro da vida, vamos dizer. Ele é um sopro do espírito, ele tem a ver com o elemento ar, né? Então, ele tem a ver com a respiração, ele tem a ver com ainda uma individualidade, né? Mas essa individualidade ainda não chega à parte mais espiritual, que depois a gente vai ver que tem a ver com a tal da doação também, né? Depois, aí sim, é a nossa Neshama. Neshama tem a ver mais com o que a gente chama de espírito, propriamente dito, ou seja, uma identidade de cada um, mas com a parte mais sutil, a parte mais leve, né, a parte mais espiritualizada de cada um, que aí tem a ver com o eu superior em outras linhagens, vamos dizer.
Depois disso, o quarto já é Hayá, ou Hay, né? Hay, que é vida, né? Hayá seria vidas, né? Ou uma vida coletiva. Então a gente vê que o nível mais alto da espiritualidade é vida. E isso também é muito simbólico, porque depois a gente vai ter um entendimento, quando a gente for falar do 5, no próximo episódio vamos falar da questão do 5 e vamos falar do Mi Bara Ele. É a parte, acho que, mais simbólica do Zohar e a parte mais importante do Zohar. Mas vamos continuar aqui no 4, por enquanto, né? No Tetragramaton. Então, quando a gente vê que o nível, que o mundo da emanação, ele está paralelo ao nível Hayá, ou seja, o nível da vida, né? Então a gente vê isso. E por que a vida é tão preciosa? Né? Por que a gente deve, a todo custo, né, doar cada vez mais o que a gente tem para a gente poder preservar a vida tanto do próximo, né, quanto do coletivo. Então, quando a gente fala lá de Isaac, que quando ele olhou para o lado, Deus mandou Abraão olhar para o lado e tinha um carneiro, e aí Deus falou, sacrifica esse carneiro, isso mostra que Isaac ainda não tinha chegado nesse nível humano, porque a gente fala que tem nível mineral, vegetal, animal e humano. O nível mineral, ele é o que tem menos vontade de receber. Por que ele não tem vontade de receber? Porque se você pega uma pedra qualquer e você quebra ela, para ela não vai fazer diferença nenhuma. Ela vai continuar sendo mini pedrinhas, né? Ela não vai reclamar, ela não precisa de água, ela não precisa de nada. Né? Ela é um ser ali constante, né? Depois disso, você pega o vegetal e você vê que ele já tem uma vontade de receber intrínseca, né? Luz, água. Mas, ao mesmo tempo, você corta ali uma folha, ou dependendo um galho, e você rega e transplanta, você vai ver que ela vai ser um clone, né? Ela vai se reproduzir de forma, mesmo assexuada, mas ela vai se reproduzir de forma assim, sem dor, sem reclamar, sem grandes necessidades de receber, né? Aí depois disso você pega o animal. O animal, ele já tem uma grande vontade de receber. São os seres que têm a maior vontade de receber, né? E aí você pega, por exemplo, o cachorro, ele já sabe o nome, né? Ele gosta de uma ração específica, ele gosta do snack ali, né? Então já são seres que têm muita vontade de receber. Já o humano, ele é o ser que tem a maior vontade de receber. Ele é como se fosse um animal, né? Só que ele é o único ser que consegue transformar essa vontade de receber egoística em vontade de receber para doar pela consciência. E o símbolo disso são as letras, né? É a fala. Então, o 5, né? Que aí são os 5 sentidos. Depois a gente vai falar sobre o 5. Mas tem um entendimento que fala que enquanto o ser humano ainda não doa, ele ainda não se tornou humano propriamente dito. Ele ainda está no mundo animal. Enquanto ainda não há esse entendimento da doação humana, você ainda está nesse mundo animal, que é a vontade de receber egoística. Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Né? Por que a gente está falando tanto a questão da vontade de receber, a vontade de doar? Enquanto a gente ainda está nessa dualidade, enquanto a gente ainda está com essa vontade de receber para si, enquanto a gente ainda entende que existe o si, o eu, né? Eric, vocês aí, na verdade só existe um ser, que a gente vai ver quando a gente fala sobre o Mi. Por isso que a gente está construindo esse entendimento da vontade de receber e da vontade de doar. Só que se fala isso, o ser humano não tem como eliminar a vontade de receber. É impossível. Né? Faz parte do ser humano a vontade de receber. Inclusive em hebraico, ser humano, humanidade é Adam. Né? Adam é humanidade. Aleph, Dalet, Mem. ADM. O Aleph, como a gente já tinha falado, o Aleph ele simboliza o espírito. Ele simboliza essa doação porque o valor dele é 1. Né?
E dentro do Aleph, inclusive, você tem desenhado no Aleph, você tem um Yud em cima, um Vav no meio e um Yud embaixo. Então o Aleph, dentro dele, tem o símbolo do 26 também, que tem a ver com o tetragramaton. Mas Adam é a humanidade, tá? Mas se você tirar o Aleph e deixar só Dam, você tem a palavra sangue. Dam, em hebraico, é sangue. Ou seja, se você tira o espírito do sangue, ele vira só uma menstruação. Ele vira só uma casquinha de machucado ali, entendeu? E Adam, vamos ver a gemátria. O Aleph vale 1, o Dalet vale 4 e o Mem 40. Então Adam vale 45. 4 mais 5, 9. Emet, em hebraico também, Aleph, Men, Tav. Emet significa verdade. O Aleph vale 1, o Mem vale 40 e o Tav vale 400. Então 441. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então Emet também vale 9. E Emet são a letra AMT, né? É a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra exatamente do meio e a última letra. Então a verdade também é começo, meio e fim. E se você tirar a letra Aleph de Emet também, se tirar o espírito da verdade, ela vira Met, ou seja, morte, morto. Então isso mostra como o hebraico é muito poderoso, sim, sabe? Bem criado, né? Você vê que é uma coisa realmente... deve ser divina, né? Porque tanto o valor numérico quanto o entendimento, tudo se encaixa. E essa questão do 9 a gente vai abordar também no próximo episódio, quando a gente falar de Mi Bara Elê. É uma das partes mais importantes do Zohar, recomendo que vocês acompanhem. Se vocês gostaram, deixa o like lá, a gente fica muito feliz com a audiência, com o feedback de vocês, tá bom? E entre em contato, quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Até a próxima.